Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Foi-me pedido para dirigir uma meditação sobre São José, na vida e no ministério dos presbíteros. Evidentemente, este tema está relacionado com o fato de que neste ano dedicado a São José, nós celebramos os 150 anos da declaração do Beato Pio IX de São José como patrono universal da Igreja. Para esta comemoração, o Papa Francisco escreveu uma carta apostólica, Patris Corde, onde partilha conosco algumas considerações sobre a pessoa e a missão de São José na vida de Jesus e, consequentemente, a sua importância na vida da Igreja também nos nossos tempos. É partindo da leitura desta carta que sirvo-me para relacionar São José conosco, bispos e presbíteros, neste início de um novo milênio. Lendo Patris Corde, tive a sensação de que Francisco dirige esta carta particularmente a nós, ministros ordenados. Os vários pontos que ele ressalta na carta parecem responder às nossas angústias, nossas frustrações e, ao mesmo tempo, nos convidar para as possibilidades que nos acompanham neste difícil caminhar no início deste novo milênio, que reflete não só uma época de mudança, mas uma mudança de época. Eu quero, nesta meditação, tendo a carta Patris Corde nas mãos, chamar a atenção de vocês sobre a relação que há entre São José e nós, a vida dele e a nossa vida, a missão dele e a nossa missão. Eu acredito que São José pode contribuir muito conosco, com a nossa espiritualidade sacerdotal e com a nossa missão na Igreja e no mundo. O Papa diz: todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana, discreta e escondida, um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. Antes de entrarmos propriamente dito em alguns elementos, nos elementos que Francisco destaca na sua carta, eu gostaria de colocar-lhes uma pergunta. Que sentido tem a minha vida? Que sentido tem o meu ministério? Parece questões que se repetem, mas são importantes para nós, sobretudo hoje, diante dos muitos casos de suicídio entre padres que têm ocorrido nestes últimos anos. Aonde eu encontro o sentido, a realização da minha vida? Até que ponto o ministério que me foi confiado por Cristo e pela Igreja dá sentido à minha existência? Convenhamos
que hoje grande parte de nós vive no limite das nossas forças e energias físicas e emocionais. Há uma sobrecarga de compromissos, de obrigações, tarefas, exigências, que vemos que elas nos acabam sugando e dificultando nossa realização como homens e padres a serviço de Cristo e do seu reino. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, vazios, angustiados, isolados, sem perspectiva de futuro. É justamente neste horizonte que a figura de São José surge como inspiração e como um apelo para revermos e redirecionarmos a nossa vida e o nosso ministério. E foi pensando nisso que Francisco, na carta Patris Corde, aponta caminhos, oferece pistas, traça um percurso para que possamos recuperar nossas forças à luz do exemplo do humilde carpinteiro de Nazaré, que fez de sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação. E a conjunta missão redentora, em utilizar a autoridade legal que lhe tinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer o dom total de si mesmo, de sua vida e do seu trabalho. Em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico, na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades de amor colocado a serviço do Messias, nascido em sua casa. Os evangelhos nos falam pouco de José, mas o que falam é suficiente para descobrirmos a sua importância e a beleza do seu testemunho para a nossa geração que vive mais de 20 séculos após a sua existência. Uma das mais belas afirmações do Papa Francisco que encontramos na sua carta é de que Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, assim se compadece o Senhor dos que o têm. Então, o primeiro subtítulo da nossa meditação é justamente Pai repleto de ternura. A ternura, como todo o nosso mundo espiritual, reveste um profundo conteúdo de mistério, ou seja, é mais fácil viver a ternura do que descrevê-la, fazer a experiência do que falar dela. Não é fácil falar de ternura. A gente corre pelo menos 2 riscos. O primeiro é de ser mal compreendido por aqueles que confundem sentimento de ternura com sentimentalismo, com afetação. E por isso ser acusado de romantismo de pouco valor. De fato, os dicionários, quando definem ternura, definem-na como sentimento de suave comoção, de afeto doce e delicado, de atenção carinhosa. Pelo contrário, qualificam a afetação como uma atitude dengosa, um excesso de sentimentalismo, de fingimento ou de falsa ternura. O segundo risco é de ser olhado com suspeita por quem retém que tratar um argumento como o da ternura seja por si indício de imaturidade ou uma concessão à natureza humana, confundindo ternura com fraqueza. A realidade, como veremos, mostra o contrário.
A ternura é força, sinal de maturidade e vigor interior, e desabrocha somente num coração livre, capaz de ofertar e receber amor. Alguns pensam que a ternura seja um sentimento marginal da personalidade, enquanto que ela pertence ao nosso próprio ser. A sua ausência é sinal de uma natureza incompleta. Esta é a razão pela qual quem não a possui busca pelo menos substitutos. Dizer ternura, portanto, é dizer a vida nos seus múltiplos aspectos e nas suas mais sublimes altezas, vivendo a compaixão e a alegria de ser, espontaneidade, partilha, convivialidade. Deixar escapar a ternura é deixar escapar a vida. E como não há vida sem riscos, assim também não há ternura sem riscos. O risco maior é o de viver sem ternura. É frequente pensar que a ternura possua uma conotação quase somente feminina ou de qualquer forma pouco viril, qualificante para a mulher, desqualificante para o homem. Sem dúvida, se trata de um preconceito infundado, seria como dizer que a sensibilidade e a capacidade de exprimir afeto, o interesse pela vida e a delicadeza do amor de Deus ou a excelência evangélica da caridade constituem disposições interditadas ao horizonte masculino. O sentimento de ternura concerne, em realidade, de modo total e indelével, seja ao homem como à mulher, a sua humanidade, a sua vocação ao amor e à comunhão. Existe, com certeza, uma especificidade no modo de manifestar esse sentimento, mas não podemos pensar que seja pensar numa exclusividade de algum dos sexos. Homem e mulher são chamados a frequentar um e outro a escola da ternura, enriquecendo-se reciprocamente com os dons que portam e empenhando-se a construir juntos, num diálogo cheio de respeito e decisão, uma autêntica civilização da ternura. E o que significa frequentar a escola da ternura, se não abrir-se aos horizontes inefáveis da absoluta ternura? Acaso não é Deus a fonte inesgotável e o vértice de toda a ternura, para aqueles que se deixam amar por Ele e nele aprendem a amar ternamente a vida e cada pequenina realidade da criação? É preciso ter consciência de que vivemos envolvidos pela ternura de Deus, como por um amável seio materno. Quando amas, observa admiravelmente o poeta libanês Khalil Gibran. Não digas Deus está no meu coração. Dize antes, estou no coração de Deus. Francisco, porém, nos diz que a ternura é a melhor maneira de tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes o dedo apontado, o juízo que fazemos a respeito dos outros, revelam a nossa incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Há um clássico da espiritualidade, atribuído ao monge cisterciense da Trapa de São Bartolo,
que fica próximo a Ferrara, na Itália, atribuído ao mestre de São Bartolo, cujo nome é Tenha o Senhor no Coração, cuja data da sua origem ainda é ignorada. O ponto de partida do texto são os lugares onde podemos encontrar o Senhor. Ele diz que nós o encontramos no profundo do nosso coração, no desejo de vida plena que carregamos conosco no decorrer de toda a nossa vida. Mas há um lugar onde inevitavelmente encontramos o Senhor, a nossa fraqueza. Ele diz que nós muitas vezes ficamos intimidados diante dela. Fazemos um esforço enorme para dissimulá-la. Quando nos sentimos fracos e incapazes, nos sentimos ameaçados. E, no entanto, se formos capazes de aceitar verdadeiramente que somos criaturas fracas, frágeis, incapazes de salvar-se sozinhas, poderemos sentir a presença boa de Deus que, como um Pai verdadeiro, nos socorre, sustenta e consola. Para ilustrar sua afirmação, ele se refere a Abraão, que embora tenha tido a promessa de Deus de uma descendência incontável, aprendeu que somente confiando no Senhor é que ele podia vencer a ansiedade que o consumia. Conheceu a Deus quando tornou-se evidente que aquilo que desejava obter, ele só podia obtê-la como um dom. Quanto mais nos sentimos fracos, tanto mais ficamos inclinados a esconder a nossa fragilidade. E assim acabamos nos convencendo que somos aquele que imaginamos ser ou que nos agradaria ser. Enquanto aceitamos humildemente apresentar-nos a Deus a nossa condição de pobres criaturas, o Senhor se nos manifestará como um Pai que não julga, mas que socorre com seu poder. Moisés também nos ajuda a reconhecer a presença, a ação e as ações divinas. Quando tudo parecia perdido, fugindo da ira dos egípcios, embrenhou-se no deserto, acreditando que sua vida foi um fracasso total, admitindo que não lhe restava senão cuidar do rebanho de Jetro, seu sogro. Eis que o Senhor, na sarça que ardia, mas não se consumia, foi ao seu encontro. Foi ao encontro da sua incapacidade para manifestar o seu nome e confiar na missão para a qual ele o havia preparado mediante aquelas provas. Enfim, vencendo as suas resistências, enviou resolutamente a retomar como um homem humilde e forte, somente contando com a força de Deus, a missão de libertar o seu povo da tirania dos egípcios. Deus virá ao nosso encontro, onde a nossa humanidade terá descido todos os degraus da fraqueza e alcançado a consciência do nosso limite. Quando nos restar apenas um suspiro para pedir ajuda, então aí conheceremos a nós mesmos que somos de fato uma criatura fraca, que nada pode por si. E diante disso sentiremos a grandeza do mistério de Deus. Será um momento de desânimo e depois a consolação, porque haveremos encontrado a rocha sobre a qual construir a nossa casa. Aí o Senhor dará forma à nossa fé, que iluminará os nossos passos. O Papa Francisco nos diz
que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, fragilidades e fraquezas. Ele nos ensina que em meio às tempestades da vida não devemos ter medo de entregar a Deus a condução da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. O segundo ponto da nossa meditação tem como título O Pai que acolhe. Ao acolher Maria, José não colocou condições ou exigências prévias. Confia nas palavras do anjo. O Papa diz: a nobreza do seu coração o faz subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. Considerando a atitude de José, somos levados a crer que ele não se deixa levar pelo primeiro impulso. Com certeza José fica perplexo diante do fato de que a sua jovem esposa estava grávida. Certamente passaram pelo seu pensamento várias possibilidades. Mas José não se deixa conduzir pelos seus raciocínios. Ele dá lugar aos acontecimentos, por mais misteriosos que eles possam parecer aos seus olhos. Ele foi capaz de tomar na sua mão a história e reconciliar-se com ela. Francisco diz que se não somos capazes de nos reconciliar com a nossa história, seremos sempre reféns de nossas expectativas e desilusões. Trata-se, no dizer do Papa, de acolher a própria história, a nossa vida com os seus percalços, com os seus avanços e com os seus atrasos. Acolher no nosso íntimo até aquilo que não escolhemos na nossa vida. Isso exige de nós uma coragem criativa, no dizer do Papa. Diante das dificuldades, nós podemos ficar imóveis ou tentados a abandonar o campo da luta, ou então a negá-las, procurando vencê-las de qualquer maneira. É preciso perceber que são precisamente as dificuldades que fazem aparecer para cada um de nós os recursos que não pensávamos ter. Quando consideramos a vida de José, vemos que Deus age com ele diferente da maneira como agiu com Maria. Ele não intervém de forma clara, direta nos acontecimentos, mas ele age através dos fatos e das pessoas. Ao chegar em Belém, vendo que não havia lugar para ele e Maria nas hospedarias da cidade, ele arranja um estábulo e prepara-o para tornar-se o lugar mais aconchegante possível para que o Filho de Deus pudesse aí nascer. Quando foi alertado por Herodes, que Herodes procurava matar o menino, de novo em sonhos, José é advertido para o defender e no meio da noite organiza a fuga para o Egito. Diante das dificuldades, José está sempre
pronto para executar o que o Senhor, por meio do anjo, lhe comunica. Está sempre atento e disponível para aquilo que Deus quer dele, para aquilo que Deus lhe indica. Sua vida é um constante caminhar, sempre atendendo às ordens divinas. Mas o que chama atenção ainda é o fato de que é ele, José, que tem que encontrar os meios, os recursos, a forma como executar a vontade de Deus, numa fidelidade criativa. Às vezes nós temos a impressão, diz o Papa, que a nossa vida está à mercê dos mais fortes, daqueles que ocupam os lugares mais elevados, que têm o poder da decisão, que nem sempre as suas decisões correspondem às necessidades das pessoas. Entretanto, o Evangelho nos diz que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, colocando sempre a sua confiança na providência. Fidelidade criativa, ou então, como o Papa diz, coragem criativa, é um apelo, antes de tudo, à perseverança no caminho da santidade. Através das dificuldades materiais e espirituais que marcam os acontecimentos do dia a dia. Mas é também um apelo a conseguir aquela competência que exige o nosso trabalho, o nosso ministério, e cultivar uma fidelidade dinâmica à nossa missão, adaptando quando for necessário as suas formas, as novas situações e as novas necessidades, com plena docilidade à inspiração divina e ao discernimento eclesial. Neste período da pandemia, creio que todos nós fizemos essa experiência de recriar-se, reinventar-se, para responder aos apelos, aos desafios que a pandemia impôs sobre nós, para não deixarmos no vazio aqueles que creem e que dependem da nossa palavra, dos sacramentos, para sustentar a sua fé. Numa situação como esta, é importante que nós tenhamos a convicção que a nossa criatividade é verdadeira, autêntica, à medida da nossa conformidade cada vez maior com a pessoa do Senhor Jesus. Mesmo sendo para ele um caminho misterioso, José foi fiando-se das palavras do anjo, acolheu Maria como sua esposa, abraçou a sua missão no mistério do desígnio salvífico, a missão de cuidar de Maria e de Jesus, o Redentor da humanidade. Diz Francisco: sempre devemos nos interrogar se estamos protegendo com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade. Precisa de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem e o mesmo faz com Maria, que encontra em José aquele que não só quer salvar a sua vida, mas que sempre sustentará a ela e ao menino. Neste sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da Igreja, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história, e ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja, reflete a maternidade de Maria. De José,
nós devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a igreja e os pobres. Cada uma dessas realidades é sempre o menino e sua mãe, nos diz Francisco. O terceiro subtítulo desta meditação é Pai na Sombra. É muito sugestivo o fato do Papa apresentar São José como alguém que exerceu a sua paternidade na sombra. Em primeiro lugar, José, de fato, é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem jamais se afastar dele. Nós aprendemos que não basta gerar um filho para ser pai. É preciso cuidar dele. A paternidade é algo que se conquista ao longo da vida, feita de cuidado responsável pelos filhos. O pai é aquele que introduz o filho na experiência da vida, na realidade. Ele não cria os filhos para si mesmo, mas para prendê-los, para subjugá-los. Mas ele cria os filhos para que eles sejam capazes de fazer opções acertadas, com a liberdade, inclusive, de partir. Nesse sentido, o Papa sublinha o termo castíssimo, relacionando a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor, no dizer de Francisco, só é verdadeiro enquanto ele é casto. O amor que quer possuir torna-se sempre perigoso, prende, sufoca, torna infeliz. A lógica do amor é sempre uma lógica da liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Jamais ocupou o centro, mas soube descentralizar-se para colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. O Papa afirma: a felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, mas confiança. Aqui Francisco toca no núcleo da vocação e da missão de José, como também no centro da nossa vocação e da nossa missão. Ele diz que a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo. Ela supera o limite do sacrifício, o conceito do sacrifício. Atender o chamado do Senhor não é fazer um sacrifício para Ele, oferecer um sacrifício, mas é fazer-se dom. O pai autêntico renuncia sempre à tentação de decidir pela vida do filho, mas sempre abre espaço à novidade, ao inédito, à surpresa. Um pai sente que cumpriu a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, quando vê que o filho se torna maduro e caminha sozinho pelas sendas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre teve consigo aquele menino que não era seu, que foi simplesmente confiado aos seus cuidados. Mas sombra também nos remete a uma realidade que torna-se muito atual para nós bispos e padres no momento que vivemos. A realidade do segundo plano.
O mundo globalizado evidencia sempre mais a perda da influência da religião e das instituições religiosas. Nesta passagem ao pós-moderno, o sagrado cedeu lugar ao profano e a religiosidade se tornou secularismo. Vivemos num tempo em que se dá mais importância à realização pessoal mediante o pragmatismo, o saber, o fazer e o ter, deixando de lado a realização espiritual que se obtém mediante o desenvolvimento da identidade do ser, bem como o sentido de pertença que proporciona a adesão a uma igreja. Assim, a igreja tornou-se uma instituição menos respeitada e mais questionada que no passado, onde os padres e as vocações sacerdotais são colocadas à prova. Embora haja uma busca das questões transcendentes em todas as suas expressões, esta busca hoje é muito individualista. Tudo isso reflete na percepção social do padre, agora menos valorizado, como também o celibato parece ter perdido o seu sentido. Essa situação nos confronta com novos desafios que nos obrigam, como seres integrais, como seres humanos, a integrar 3 dimensões: o caráter físico, psicológico e espiritual de nossas vidas, a conhecermos a nós mesmos mais profundamente para podermos exercer autêntica influência positiva na sociedade e conquistar para nós o lugar e a legitimidade que o nosso ministério exige. De fato, o lugar da igreja não é o mesmo de antes, no contexto da sociedade atual. Isso já não é algo necessariamente ruim, visto que em meio a um mundo tão mutante, a palavra permanece ainda imutável. E embora mudem os papéis do discípulo, o mestre continua sendo o mesmo. Adaptar-se ao tempo presente mediante um serviço fiel e efetivo ao chamado eterno do Evangelho requer olhos e ouvidos atentos aos sinais dos tempos, sensibilidade para entender os corações sedentos nesta era pós-moderna e humildade para recordar que no reino de Deus, quem quiser ser o maior deve ser aquele que serve a seus irmãos. Neste contexto que nos desafia, cuja realidade tantas vezes nos fere, onde a frustração e o desânimo vagueiam, fazendo vítimas, somos chamados por Deus, servindo-se da figura de São José, a viver o nosso ministério como pais na fé, capazes de introduzir a família de Deus, a nós confiada, na realidade do reino de Deus, gerando na comunidade a alegria do serviço e da comunhão. Isso só será possível se formos homens descentralizados, que vivem para o seu povo, que cuidam dos seus filhos para que eles não vivam em torno dele próprio, mas em torno de Cristo, colocando em comum os talentos recebidos. Em 2016, acolhendo o seminário da Puglia, uma região italiana, Francisco falou-lhe sobre a paternidade do padre. Ouçamos. Sacerdotes que por vezes erram, têm problemas, erram. Quando acontecem os escândalos dos sacerdotes, estamos habituados a ouvi-los. A imprensa compra facilmente estas notícias, paga bem estas notícias, porque é assim, a regra do escândalo tem uma cotação alta na bolsa da comunicação.
Como formar um sacerdote para que na sua vida não se verifique mais falência, não haja uma queda. Mas só isso? Não, não mais. Para que a sua vida seja fecunda, sim, fecunda. Que não seja apenas um bom sacerdote que cumpre todas as regras, não. Que dê vida aos outros. Que seja pai de uma comunidade. Um sacerdote que não é pai não serve. Vai, faz-te monge ali. Mas também um monge que não é pai não serve. A paternidade da vocação, dar vida, fazer crescer a vida, não descuidar da vida de uma comunidade. E fazê-lo com coragem, com força, com ternura. E vós, disse 180, empreendestes este caminho para vos tornardes pai das comunidades. Aqui na Itália, tendes a vantagem de dispor de uma história de bons párocos, muitos bons, que nos dão um exemplo de como ir em frente. Aqui no Brasil também, nas nossas dioceses também. Olhai para os vossos pais na fé, olhai para eles e pedi ao Senhor a graça da memória, a memória eclesial. A história da salvação não começou comigo. Cada qual deve dizer isto. A minha igreja tem uma tradição, uma longa tradição de bons sacerdotes. Assumir essa tradição e levá-la por adiante. E não acabará contigo. Procura deixar a herança a quem ocupar o teu lugar. Pais que recebem a paternidade de alguém e dão aos outros. Ser sacerdote assim é bom. Certa vez encontrei o pároco de uma aldeia, um bom pároco. O que fazeis? Conheço o nome de cada um dos meus paroquianos, das pessoas. Sério, todas, até o nome dos cachorros. Estava próximo das pessoas. Era de fato pai. Que São José, com seu exemplo e com a sua intercessão, nos ajude a viver o nosso ministério na ternura, na acolhida de nós mesmos, para podermos acolher aqueles que estão ao nosso lado, a viver o nosso ministério como pais na fé, cuja razão de ser é dar vida, sustentar a vida dos seus filhos, da sua família. É com estes votos que eu desejo a vocês que me acompanham um feliz Dia do Padre. Que, comemorando a festa de São João Maria Vianney neste ano, tenhamos diante de nós o exemplo de São José, que nos inspira e, ao mesmo tempo, nos anima a fazer o dom de nós mesmos no exercício do nosso ministério. Por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.